Interativa FM, são 12 horas e 42 minutos. Tá aí o Noel Silva trazendo as informações do plantão policial de hoje aqui na Interativa FM. Hoje, dia 29 de julho, nós vamos falar sobre o Dia do Orgasmo, um dia tão importante e que ainda é tabu para muita gente. Tem gente que não quer falar sobre orgasmo, tem receio, tem preocupação. Por isso que nós convidamos aqui a Mariana Galupo, que é sexóloga e terapeuta de casais, para falar sobre esse assunto. Mariana, minha querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Queria começar agradecendo vocês a oportunidade de poder falar de sexualidade no horário de almoço. Bom, primeiro eu queria que você explicasse, né, a importância desse Dia do Orgasmo e o que de fato, como é que a gente pode explicar o que é o orgasmo. Explica pra gente, Mariana. O orgasmo, ele é uma resposta neural, né? Aqui aos estímulos em que o corpo recebe. Então, é basicamente uma descarga de toda a energia, de tudo aquilo que é recebido pelo nosso corpo durante a relação sexual. Isso é o orgasmo. Ah, pronto. E por que esse dia foi criado? Você consegue explicar? Esse dia foi criado para a gente poder conversar sobre isso, né? Inclusive, por isso eu comecei também a minha participação agradecendo vocês pela oportunidade da gente poder falar de orgasmo no horário de almoço das pessoas, onde a família se reúne, onde a gente pode conversar abertamente sobre sexualidade, como um espaço confortável, como um espaço aberto, como você mesmo disse, sem tabus, né? A ideia é estimular essa comunicação para uma sexualidade saudável, informativa, e que traga mais aprendizado para que as pessoas consigam usufruir desse prazer e desse orgasmo. Existe diferença entre o orgasmo masculino do orgasmo feminino? Existem diferenças em formas de atingir esse orgasmo, existem diferenças em tempo de duração, de estímulos, mas em resposta neural não. É orgasmo, é prazer, é satisfação, essa descarga, ela acontece da mesma forma. As vias de acesso é que são diferentes. Mas é mais difícil a mulher ter orgasmo do que o homem? A gente percebe mais reclamação da mulher de não conseguir ter o orgasmo do que do público masculino. Sim, não é mais difícil, isso é um mito. A questão é muito mais complicada quando a gente pensa que o homem ele está muito mais inserido nas questões de sexualidade na nossa cultura desde muito novo do que a mulher. A mulher ela ainda tem muita dificuldade em pensar eroticamente e sexualmente. Além do que a anatomia feminina, a própria vulva, ela também não facilita, né? Então, enquanto a gente tem as terminações nervosas na glândula do pênis muito mais acessíveis, para a mulher é uma parte muito mais protegida, de difícil acesso. Então, a gente tem esses dois pontos, cultura e anatomia, que acabam dificultando. Mas isso não significa que com estimulação adequada a mulher ela vai demorar mais, não. A questão é esse o ponto, estimulação adequada. Então, esse tabu da mulher conhecer o próprio corpo acaba dificultando. Perfeitamente. Sim, né? Sim, a mulher não pode se tocar. A gente entende que o homem, naturalmente, por exemplo, é natural para a sociedade o homem se masturbar, mas quando se fala da mulher em se masturbar já é um grande tabu, já tem um preconceito. Claro, claro. A gente tem um grande problema que os homens aprendem muito com a pornografia, que já é uma educação sexual falha, né? Pornografia, amigos, revistas e outros recursos, e a mulher aprende com esse homem, né? A gente está falando aqui de mulheres, obviamente, heterossexuais, mas a gente aprende também com o errado. A questão é, se a mulher ela não se descobrir, se ela não souber direcionar aquilo que te proporciona prazer, e isso a gente aprende através da masturbação, vai ser muito mais difícil a gente conseguir atingir o orgasmo com a parceria. Mariana, é possível o homem ter um orgasmo sem ejacular? É possível sim. Tá aí também uma coisa que a gente sempre relaciona uma com a outra, né? Mas são funções diferentes, que inclusive elas podem sim acontecer em separado. O homem ele pode ter um orgasmo, assim como ele pode ejacular também sem ter um orgasmo em si. Uma outra, aliás, já está chovendo ligações aqui, perguntas. Pessoal que está em casa, pode mandar Tudo pergunta boa. aí que a gente vai bater esse papo aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto. Quantos orgasmos alguém pode ter em uma única relação?
Não saber? Voltamos ao ponto do estímulo adequado. Por exemplo, nós mulheres somos multiorgásmicas, né? A gente tem a capacidade de ter multiorgasmos dentro de uma mesma relação sexual. Já o homem, ele tem um período refratário maior. Então, pode ser que o homem tenha um orgasmo e pouco tempo depois ele consiga ter um segundo, mas normalmente ele demanda de mais tempo. Se a gente está falando de talvez homens mais velhos, também esse tempo aumenta. Tem algumas questões mais masculinas. Para a mulher, esse ponto é mais fácil, pelo menos um ponto positivo para a gente, né? Nós somos multiorgásmicas. Bom, tem uma questão que é bem fisiológica do homem, né? Naturalmente, o homem tem uma tendência a dar uma sonolência depois do orgasmo. Existe alguma técnica ou possibilidade para isso não acontecer? Não vejo por que não deixar isso acontecer, porque faz parte da resposta sexual masculina. Ela começa com excitação, começa com desejo, excitação, e ela vai terminar lá no tropor, né, na resolução, que é esse período de cansaço e sono. Faz parte da experimentação do orgasmo. Não significa que depois possa ter uma segunda ereção, uma segunda ejaculação. Mas por que não vivenciar isso, né? Por que não conversar sobre sexualidade e entender que isso também faz parte do processo? Tá aí, por falar em sono, né? Tem muita gente aí que se pega dormindo, sonha e acaba tendo, né, acreditando ter um orgasmo durante o sono. Isso é possível, Mariana? É possível sim. Se a gente for estimulada, a gente consegue atingir o orgasmo, e a gente pode ser estimulada através de uma fantasia ou através de um sonho, que não deixa de ser uma forma de pensamento. Então, se você está inserido num contexto erótico, mesmo que num sonho, pode sim, para homens e mulheres, acontecerem um orgasmo. Pô, tem pergunta do ouvinte aqui através do WhatsApp da Interativa, ouvinte perguntando como chegar ao ponto G numa mulher. Olha que pergunta. E se de fato e se de fato existe o ponto G? Se a gente não vai entrar nesse se existe ou se não existe, porque tem pesquisas que dizem sim, tem pesquisas que dizem que não. Eu vou responder essa pergunta com uma reflexão, que é: por que a gente vai ficar procurando esse ponto G? Vamos focar em outras zonas erógenas, vamos focar na nuca, atrás do joelho, no braço, nos mamilos, vamos focar em outras formas que são muito mais fáceis de ser acessíveis e que produzem tanto prazer quanto esse tal ponto G aí. Então, talvez um sexo oral com qualidade pode ser muito mais eficiente do que ficar aí procurando esse tal do ponto G. Os estímulos acabam ficando muito resumidos a genital, né? As pessoas acabam não explorando outras partes. Vamos pensar que a gente tem 2 metros quadrados aí de pele para ser estimulada. A gente só precisa de um pouquinho de criatividade para isso. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Qual a diferença entre o orgasmo clitoriano e o vaginal? Isso é um mito. Infelizmente, a gente tem esse mito aí na história da sexualidade. Na verdade, todos os orgasmos, eles se dão neurologicamente falando. A questão é de onde é que vem esse estímulo. Esse estímulo, ele pode vir através do clitóris, que é muito mais fácil para a mulher, onde estão ali todas as terminações nervosas. Ele pode vir de alguma outra zona erógena, que a gente está falando aqui, né, de outras formas de explorar o corpo. A questão é que não existe diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal. É tudo orgasmo. Só muda a fonte do estímulo. Tinha essa percepção ao longo da história de que um seria mais maduro que o outro, um seria mais infantilizado que o outro, mas na verdade isso é só mito. Orgasmo é orgasmo. E é uma reação neurológica aos estímulos que se tem, independente de onde venham esses estímulos. Olha que pergunta aqui, viu? Quem grita? Eita, minha senhora, essa aí, hein? Quem grita durante a relação sexual sente mais prazer? Olha, eu nunca li um estudo que faça essa relação, mas o grito, ele é uma das formas de expressão de prazer. Só que tem um porém também. Esse grito, ele é muito incentivado pela indústria pornográfica. Então, se esse grito ele for natural, se esse grito for de fato de prazer, ele é mais uma resposta àquilo que já está acontecendo. Agora, muita gente também se excita através das estimulações, dos gritos, dos gemidos do parceiro. Então, talvez algo não teatral, mas natural faça muito mais sentido. O grito não está relacionado não só à obtenção de prazer, né? Quantidade ou qualidade, Mariana? Qualidade. Qualidade, eu acho que seja muito mais eficiente. Quanto mais gostoso for, mais chance de querer. Então a gente também aumenta no ponto quantidade, provavelmente. Eu estava conversando outro dia com a doutora Patrícia Marques, uma ginecologista aqui da cidade,
e ela estava comentando, né, a preocupação dela com a geração contatinho, né? A visão dela é de que essa geração contatinho sofre muito, não consegue mais ter uma relação mais íntima, mais prazerosa, e isso vem dificultando que essa geração contatinho tenha um acesso ao orgasmo. Você concorda com isso? Bom, eu acho super possível atingir o orgasmo de qualidade em relações casuais. Só que um ponto importante é que para isso a gente tem que ter liberdade para comunicação, para sexualidade. Então, quando eu consigo falar com meu parceiro, independente desse sexo ser casual, a gente consegue obtenção de prazer. A questão é que a gente não se permite conversar sobre. A gente, quando vai para um encontro, a gente conversa sobre o tempo ou sobre planos futuros, quando na verdade a gente não conversa sobre o passo seguinte, né? Que muito provavelmente aquele encontro pode ser que termine em sexo, ou um segundo, ou um terceiro. Por que a gente não fala sobre o que a gente gosta? A mulher, essa falta de intimidade não atrapalha justamente nesse diálogo? Você não acha? Acho, porque a gente acredita ainda que é um tabu. Verdade. Acho sim. Mas se a gente mudar nossa forma de pensar, porque olha só, que intimidade eu tenho para aquela pessoa me penetrar, ou para eu penetrar aquela pessoa, ou para eu colocar minha língua na boca de uma outra pessoa, mas não consigo conversar com ela sobre o ato que eu vou fazer? Eu vou fazer, mas eu não posso falar? Tá aí, tem um áudio pelo WhatsApp? Vamos ouvir então, 12h53 na Interativa. Bom dia, doutora aí, ela falando é Cláudio. É um tema muito interessante, né, discutir sobre o orgasmo. Tanto faz o orgasmo masculino ou o orgasmo feminino. Eu acho que para atingir o orgasmo, chegar à plenitude do sexo, tem que ter instrução de um profissional, senão não dá certo. Eu me garanto porque eu tenho instrução do profissional, né? Cara, já tô com uma idade boa, então eu sei trabalhar direitinho. E então, atingir o orgasmo para mim é coisa fácil. É saber trabalhar, tem que ter instrução do profissional. Isso aí é comigo. Tchau, muito obrigado. Tá vendo aí, doutora? Confiança lá em cima, né? Isso é importante. A forma com que a gente se percebe sexualmente, ela faz muita diferença na nossa resposta sexual. Se eu me percebo inseguro, constrangido, desconfortável, se eu fico o tempo todo querendo atingir um desempenho ou pensando que eu vou dar prazer para o outro, provavelmente a minha resposta sexual ela vai sofrer algum prejuízo. Agora, se eu estou bem, tranquilo, confiante, confortável para conversar sobre isso, caso alguma coisa não saia como eu espere, talvez a gente tenha uma resposta sexual e muito mais prazer envolvido nessa troca. Doutora, mulheres que já sofreram, né, em algum momento, seja na infância, na adolescência, ou até mesmo, né, já na fase adulta, algum tipo de violência, ela pode apresentar dificuldades para alcançar o orgasmo? Pode sim, infelizmente pode sim. Pode ter uma percepção muito errada em relação à sexualidade, né? A gente vivencia a nossa sexualidade também das experiências em que a gente já teve. Então, nesse caso, buscar a ajuda de um profissional ele é essencial, ele pode ajudar com que a mulher consiga ressignificar essa sexualidade. Não só mulheres, né? Porque isso também acontece com homens. Então, pessoas de modo geral, caso tenham sofrido algum tipo de violência ou abuso, procurem ajuda, porque ressignificar isso é importante. Nem todas as pessoas são ruins, nem toda situação sexual ela vai ser ruim. Uma fase difícil, não é difícil não, uma fase que muitas vezes assusta a mulher é o pós-parto. A mulher tem ali o seu primeiro filho e muda, né, um pouco a sua vida, a relação consigo mesmo. E tem mulheres que não conseguem, depois desse período, alcançar o orgasmo, tem dificuldade para alcançar o orgasmo depois de ter o primeiro filho, ou até mesmo não consegue manter não consegue manter a mesma vida sexual que tinha antes, né, de ter o primeiro filho. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Qual a orientação para essas pessoas? O puerpério ele é um período complicado para a sexualidade, também defendendo da forma com que essa sexualidade ela é vista no casal. Mudam-se as prioridades daquele casal, em especial da mãe que está ali amamentando, está ali se recuperando. É um período de muita compreensão entre as partes, né? Homem e mulher, parceiro e parceira, ou parceiros de modo geral.
se apoiando e ressignificando também essa sexualidade, trazendo essa sexualidade para um novo contexto. Não adianta a gente querer que a vida sexual retome exatamente quando a gente não tinha um bebê. Mas espera, as necessidades mudaram, as prioridades mudaram. Será que essa sexualidade ela também não tem que ir caminhando a partir dessas mudanças? Então cabe ao casal ir construindo e reconstruindo essa sexualidade a todo momento da vida, inclusive nesse período aí do puerpério. O ouvinte está perguntando aqui por que durante a gestação algumas mulheres experimentam orgasmos mais intensos e duradouros. Tem uma questão hormonal, né, envolvida aí na percepção do prazer, na parte interna dessa parte do orgasmo mesmo. São os hormônios que estão falando mais alto aí nesse período. Quanto tempo dura o clímax, doutora? O orgasmo em si? Sim. O orgasmo em si é uma fração de segundos, ele não tem uma duração muito longa, porque é como se fosse um apanhado de descargas energéticas que é liberado ali. Então é uma fração de segundos. E por que o corpo treme? Justamente por isso também, é como se todo o nosso corpo ele entrasse em colapso, né? A musculatura, o sistema nervoso, tudo ali está dando um choque de prazer e de estímulo satisfatório. A ideia isso é legal do orgasmo, a ideia do orgasmo é justamente perder o controle, que é uma coisa que nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade, né? De se deixar levar, de perder o controle. E é isso que o nosso corpo faz quando a gente tem, então, nosso ápice de prazer. Tem mais pergunta aqui. O ouvinte perguntou se o sexo anal deixa o órgão flácido. Olha, talvez pela atenção, pela preocupação, pode ser que sim. Não tem alguma relação com o ânus, não. Provavelmente está mais relacionado a uma percepção psicológica da situação. Ou pensando, talvez, numa parte física, por ser muito apertado e interromper algum fluxo sanguíneo. Mas eu não acredito que seja tão fácil assim, não. Ó, que pergunta colorida mandaram para mim aqui agora. Eu vou fazer, viu? Mandaram uma pergunta colorida. Bem colorida, viu, doutora? O sexo entre amigos fortalece a amizade? Olha, eu acredito que sim. Eu nunca vi ninguém, pelo menos não por vontade própria, fazendo sexo com inimigos. Então, sexo entre amigos pode ser uma ótima oportunidade, ou para isso virar um relacionamento, ou para vocês serem amigos, se vocês também conversarem sobre isso, né? Se vocês falarem de pensamento, sentimento, necessidade, para continuar fazendo sexo e mantendo essa amizade aí saudável. Olha, por que algumas mulheres... a gente comentou dos casos de mulheres que sofreram, né? Tiveram alguma experiência de abuso na infância, na adolescência, até na fase adulta, na vida sexual, mas tem outros casos de mulheres que não conseguem ter orgasmo, mesmo não tendo tido esse tipo de histórico, né, de violência. Por que isso acontece? Tem uma série de motivos. De bate-pronto, eu consigo pensar, por exemplo, que a gente vive numa sociedade hoje muito restritiva, muito castradora para mulheres. Então, a forma com que eu lido com o meu corpo em relação a ser mulher no Brasil pode não ser muito positiva, a forma com que eu lido com o sexo em si pode não ser muito positiva, aquilo que eu acredito em relação a isso também pode influenciar. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de sexo, a gente tem fatores físicos e a gente tem fatores psíquicos. Esses fatores psíquicos é que muito provavelmente interferem no caso dessas mulheres que com a anorgasmia, né, que a gente chama, quando tem essas disfunções em relação ao orgasmo, não conseguem atingi-los. Agora, para a gente fechar, Mariana, eu vou te fazer uma pergunta. Por que é tão normal a gente falar de política, de criminalidade, falar dos casos de corrupção que, infelizmente, são enraizados no nosso país, e ainda é muita polêmica falar sobre sexualidade, sobre orgasmo, que é algo do nosso corpo, que eu entendo que deveria discutir mais, né, falar mais, até para melhorar a nossa qualidade de vida? Isso vem muito da história da sexualidade ao longo da humanidade mesmo, tem resquícios muito fortes de repressão que impedem que a gente converse sobre isso. Tem aquelas frases de tira a mão daí, senta direito, coisas que reprimem nossas pequenas experimentações de sexualidade ao longo do nosso desenvolvimento. É muito mais fácil a gente falar de coisas externas a nós do que aquilo que envolve também a nossa própria vida, a nossa própria sexualidade, por exemplo. A questão é que
Enquanto a gente ainda não tiver educação de sexualidade na base da construção do ser humano, a gente ainda vai manter esses erros. E manter esses erros adoecem pessoas e causam sofrimento. Falar de sexualidade é importante. Isso que vocês estão fazendo hoje, isso que a gente está fazendo hoje, de falar de sexualidade no horário da tarde, na hora do almoço, onde a família está reunida, devia ser algo que todas as famílias fazem. Toda escola devia ter um profissional que trabalha sobre isso, para que a gente consiga mudar no futuro e vivenciar a nossa sexualidade de um jeito muito mais saudável e produtivo. Mariana, minha querida, foi muito bom. Foi um prazer imensurável ter esse papo contigo hoje aqui. Espero que você retorne outras vezes. Muito obrigada, adorei o convite. Convido a todos, inclusive, para me seguirem no Instagram, onde eu falo de sexualidade e relacionamentos saudáveis. Meu Instagram é psicóloga Mariana Galupo, super fácil de lembrar. E convidando, eu volto sim. Obrigada. Abraço, querida. Agora são 13h02.